Doutora Bruna, me diga uma coisa, a tua formação é feita onde? Então, eu concluí a faculdade de medicina pela URGS, né? Sim. E depois disso eu fiz residência médica em neurologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E após isso, então, eu concluí uma subespecialidade em neurologia cognitiva, que trata de problemas de memória e cognição de forma geral. E acabei, então, fazendo essa formação no Hospital de Clínicas também de Porto Alegre. Belo referencial, né? E tive experiências também que foram super válidas, assim, nessa área, que foi na USP, né, no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, e depois fiquei um tempo num centro de memória e envelhecimento nos Estados Unidos, na Califórnia, que enriqueci bastante, então, com os conhecimentos que eu adquiri lá. Que área deve ser vasta a neurologia, né? É muito. A gente fica vendo tanta coisa assim que está sendo estudada, porque tu tá uma evolução gigantesca na questão neurológica, né? Com certeza, é uma área que vem chamando mais atenção do público de forma geral e também investimentos relacionados à saúde nessa área, especialmente em relação a problemas de memória e esquecimento, que agora vai ter uma atenção maior. Por quê? Porque a população está envelhecendo, né? Então a gente precisa ter uma atenção maior a esses sintomas Exatamente, também. né? Eu estava vendo a questão do obituário, né? Dessa questão do coronavírus. É impressionante como a idade média da população cresceu muito, né? Aumentou muito, né? Então, antigamente, 50 anos, 60 anos, aí, há 80, 100 anos atrás, era uma coisa normal. E hoje nós estamos com 70, 80 anos com uma vida super igual, assim, normal da vida da gente, né? Me diga uma coisa, essa questão que tu falou da perda de memória e as cognições, assim, essa questão de relação... como é que vocês têm visto isso aí? Isso está ampliando esse tipo de assunto? Ou é um assunto, em média, assim, normal, a quantidade dele pelo número de habitantes? Como é que funciona isso? Não, de forma geral, é um sintoma e é um assunto que vem aumentando, né, na população. Não só a população vem procurando entender um pouco melhor e se preocupando, então, com sintomas relacionados à memória e à cognição, mas também está havendo um interesse público maior, então um investimento maior nessa área, voltado especificamente até mais para a população idosa, uma vez que a população está envelhecendo. E um dos principais fatores de risco para se ter demência, por exemplo, a doença de Alzheimer, é a idade. Então, justamente por isso, assim, por ter uma população mais velha, também existe um interesse maior de estudar isso. A questão do Alzheimer, Bruna, como é que funciona? Assim, ele tem questões hereditárias ou nada a ver com isso? Sim, tem questões hereditárias, mas não só isso. Então, tem 2 tipos de doença de Alzheimer. A mais comum delas, ela não é uma doença genética familiar. Ou seja, se você tiver aquele gene, você vai desenvolver a demência. Sim. Não. Então, a grande maioria delas, você tem um risco genético, que é como se... Tenta imaginar um copo cheio de água. E aí, você vai adicionando moedinhas ali. Uma hora, a água vai transbordar. As moedinhas são os riscos. Então, a gente não controlar a pressão, fatores de risco cardiovascular, a gente não estudar. E a gente ter história familiar seria um risco, uma moedinha a mais. E não como se fosse todo o responsável pela doença. Então nada a ver com essa questão, porque um vô teu tem, tu daqui a pouco pode ter. Mas é a questão da soma de pontuação, né, de riscos que tu tem, pode ocasionar isso. Exatamente. Então, o Alzheimer, por exemplo, nós estamos falando, o Alzheimer, ele tem uma das coisas é a perda da memória. As pessoas podem ter perda de memória sem ter Alzheimer? Tem alguma relação disso? Sim, então, uma coisa que eu sempre reforço para os meus pacientes e para a população geral é: nem toda perda de memória significa doença de Alzheimer. E por isso a importância de reconhecer o sintoma e procurar ajuda. Antes mesmo discutir com os familiares. Eu tenho me preocupado porque tenho apresentado essa alteração. E procurar ajuda, porque nem toda alteração de memória é doença de Alzheimer e muitas doenças têm um tratamento com reversão completa dos sintomas, né? Pois é, isso que bem legal que tu tá falando, né? Nós estamos agora na época da pandemia, nós estamos fazendo aquele negócio de evitar contato familiar com o pai, com o vô, né? Atenção de preservação. Mas às vezes tem isso, mas o vô sempre se esquece das coisas, daqui a pouco ele faz coisa que daqui a pouco não se lembra que fez. Isso pode ser uma degressão, então sem qualquer problema com Alzheimer ou relação a essa. Mas ela pode ser buscada uma alternativa, uma tentativa de reversão, isso,
ou de melhorar essa questão? Então, na verdade, tu sabes que uma pergunta minha, e foi o meu estudo na área do meu mestrado, foi qual é o tempo que os pacientes levam, em média, entre notar o primeiro sintoma da demência e procurar o especialista? E o que eu encontrei foi uma média de 3 anos. 3 anos? Mais ou menos 3 anos. Mas é tempo pra caramba, hein? Ou seja, as pessoas vão apresentando sintomas e só depois procuram ajuda. E o diagnóstico precoce, ele tem múltiplos benefícios. Seja se for demência, porque tem uma série de tratamentos. Então, é uma doença que não tem cura, a doença de Alzheimer, por exemplo, mas ela tem tratamento. E se for outras condições, elas têm tratamento, muitas vezes a gente reverte os sintomas. Por exemplo, tumores cerebrais, uso de medicações inapropriadas no idoso. Então, existem uma série de condições clínicas que a gente pode reverter, sim, com tratamento e reconhecimento adequado. Tu tá falando, né? A pessoa iniciou com um problema, 3 anos depois começa a procurar uma ajuda, né? Então, tu vê, a gente vai acostumando com o problema, né? Eu acho que é bem assim, né? Tu vai, eu sou meio esquecidinho, e vai indo, vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tu daqui a pouco tá com um problema mais agravado. Então, é isso que tem que as pessoas se darem conta. Que tipo de esquecimento eu, ou a pessoa, minha companheira, meu companheiro tem, e quando a gente tem que começar a buscar uma ajuda. É isso que eu queria te perguntar. Eu tenho alguns lapsos, tá? Mas eu acho que eu sou muito jovem para isso. Procuro uma atenção, procuro fazer uma busca de um especialista como tu. E como a gente identifica essas falhas de memória, esses esquecimentos? Então, na verdade, muitas vezes a falha de memória até acaba sendo confundida como sintomas de atenção ou como uma dificuldade de manter um mesmo desempenho cognitivo quando a gente tinha 20 anos, ao passo que agora, por exemplo, eu já tenho 40, 50, 60, então a gente atinge um pico cognitivo e com o tempo esse pico ele vai declinando em algumas coisas, ao passo que em outras a gente vai melhorando. Então, contextualizar os sintomas com o jeito que a pessoa funciona, né? E não só isso, mas também com a idade dela, isso são coisas importantes. Então, o que chama às vezes atenção... esqueci o que fiz no fim de semana, não lembro ontem o que eu fiz. Repete várias vezes a mesma pergunta ou começa a contar várias vezes a mesma história. Começa sinais, a perder né? compromisso. Então, são sinais de alerta que são importantes de serem avaliados. E aí que a família ou a pessoa tem que entrar. Geralmente é a família, né, Bruna? Que tem que... Porque às vezes a pessoa... Ela parece que sabe disso, mas eu digo, as questões das pessoas buscarem ajuda, né? Muitas vezes ela não quer buscar ajuda. A família tem que fazer essa tentativa, eu acho, né? Tu sabe, Fábio, isso é interessante. Atualmente... vem se havendo uma procura bem maior do próprio paciente. É? Por quê? Porque começa a reconhecer os sintomas e já quer avaliar antes para prevenir. Então, isso é uma coisa interessante. Eu venho notando que, com o passar do tempo, as pessoas vêm tendo um interesse maior e uma preocupação maior. Isso é super importante. Já te procuram no consultório, olha, eu tô achando isso, não é a família. E mesmo para trabalhar questões de prevenção também, que atualmente são coisas muito importantes relacionadas à cognição. Aqui eu tenho uma pergunta da Sueli, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Ela tá falando que a mãe dela tá com um probleminha desse, né? Então, a questão dos medicamentos, nós falava agora no intervalo, uso exagerado de alguns medicamentos. Eu sei que isso é um baita problema, automedicação. Não, é normal, sempre tomei o medicamento tal, né? Faz de conta que o médico deu há 20 anos atrás para ele, a pessoa continua tomando isso. Que tipo de medicamento... Pode dizer isso? Que tipo de medicamento pode estar ajudando a corroer esse processo todo? Isso é realmente um grande problema, a automedicação. E diversas vezes os pacientes vêm no meu consultório e às vezes só fazendo um ajuste das medicações a gente já consegue, em alguns casos, reverter os sintomas e em alguns dos casos melhorar substancialmente. Então, por exemplo, o uso dos tarja pretas, né? Tarja preta. Dos benzodiazepínicos, o Rivotril, o alprazolam, diazepam, né? Então, essas medicações são medicações que atualmente o uso fica bem restrito para casos muito específicos. Então, na grande maioria dos casos, a gente consegue trocar, substituir essa medicação por uma medicação mais moderna que não tenha tanto impacto na cognição. E não só isso, Fábio, tem várias outras medicações que têm
um efeito colinérgico, que a gente diz, e a carga de medicações colinérgicas, ela aumenta o risco de demência, né? Então, por exemplo, essas medicações antihistamínicas com uso inapropriado, sem acompanhamento, a amitriptilina e medicações da mesma classe sem um acompanhamento adequado e uma indicação precisa, a gente tem que ficar sempre atento. Tarja preta, obrigatoriamente, tem que ter uma receita. Uma receita. E muitas vezes a pessoa, por isso que é o costume, eu sempre pedi isso, e ela continua fazendo a solicitação, geralmente é o médico de família, o médico do posto, e aí é que tu vê o problema, é o uso do medicamento ao longo de muito tempo, isso acaba trazendo dano para a pessoa. E não só isso, né? Os tarja pretas, os benzodiazepínicos, eles aumentam o risco de queda no idoso, que é uma causa de morte também. Então a gente sabe que o idoso muitas vezes morre após uma queda, faz um sangramento intracraniano e acaba tendo uma consequência fatal. Um amigo nosso semana passada faleceu justamente por causa disso também, né? A gente fica... E é importante a gente falar com vocês que são médicos sobre essa questão do tipo de medicamento, né? Por exemplo, a pessoa quando vai fazer uma consulta contigo, tu sempre solicita, traz a tua sacolinha dos remédios, é isso? Eu tenho, na verdade, até um formulário, porque como as minhas consultas elas são super individualizadas, eu tenho um contato super próximo com os meus pacientes. Então, quem consulta comigo sabe, eu mando um formulário antes para os pacientes para preencher e nesse formulário eu digo, traga a sua caixinha de remédios ou traga eles todos anotados e nesse formulário eu peço que anotem, porque é impressionante, eu sempre tenho que mexer. Tu te surpreende às vezes com o volume de remédio que uma pessoa toma? Muito, é muito comum a gente ver polifarmácia no idoso e às vezes medicações que já não tem mais nenhuma necessidade de indicação e que estão potencialmente causando danos. Há uma dependência, não vou dizer química, vamos botar assim, química, ou não é química, como é que eu chamo? Psicológica. É psicológica. Tem? Tem, e na verdade, assim, para os tarja pretas, os benzodiazepínicos, existe uma dependência química também. Além disso, é uma medicação que gera dependência. Então, e existe também claramente essa questão do psicológico, porque o químico ele trabalha com a questão emocional também. É um mecanismo de recompensa, que é aquele mesmo mecanismo, por exemplo, de comer um docinho, né? Ou do uso de drogas propriamente, é o mesmo mecanismo. O Marco Antônio tá querendo saber aqui, ó. Ele ligou aqui para a acústica e existe pelo SUS, tu sabe se existe pelo SUS acompanhamento, tratamento, assim, nessa questão mental, de perda de memória, existe essas... Existe sim, e está disponível para a população, né? Então, se você tem algum problema, você pode... Inicialmente, você deve procurar o posto de saúde. Sim, e o médico do posto de saúde vai referenciar o paciente para um centro de referência em memória. A própria escola que tu estudou, o Hospital de Clínicas, é um grande centro dessa isso, né? Exatamente. E todos os outros hospitais têm centros de memória. Né? Em Porto Alegre também o Hospital Moinhos de Vento é um centro também de referência em distúrbios cognitivos. A gente tem um ambulatório de memória lá, do qual eu faço parte também. E seria, então, um centro de referência para pacientes privados. Eu estou conversando com a doutora Bruna Jäger Teló. Ela começa a atender a partir de hoje na Clínica Toffer, no telefone 3671-4800. Vamos fazer um rápido intervalo e nós vamos perguntar mais algumas coisinhas depois do intervalo para a doutora Bruna. Então, fique atento. Se quiser fazer alguma pergunta, nós não vamos fazer consulta pelo telefone, pelo amor de Deus. Mas você pode utilizar o nosso WhatsApp 995674946. Já voltamos. 11h17. E o assunto aqui é sobre a questão de memória e cognição. Assunto bomba aqui na internet. Bomba aqui no pessoal que está participando conosco. Estou com a doutora Bruna Jäger Teló. Ela começa a atender em Camaquã a partir de hoje, todas as segundas-feiras. É isso, Bruna? Todas as segundas-feiras, durante todo o dia. A partir de que horas você vai atender aqui? A partir das 8 horas. Tá, na Clínica Toffer aqui, no 3671-4800. A Sueli dizendo o seguinte, ó. A mãe dela toma o remédio Meleril. Acho que é assim... Conhece? Melhoril. Ela tá com Alzheimer e tá com 80 anos, muito esquecida, diz ela aqui. A Lisiane Pitana Donai, que já perguntou os nomes da doutora, já falei. A doutora Bruna, ela está atendendo só particular aqui em Camaquã. Tem duas perguntas aqui sobre isso. Vamos falar o seguinte...
problemas de relacionamento e depressão em pessoas que aparentemente o processo neurológico trata sobre memória, sobre cognição e isso tudo se mistura. Vamos falar primeiro sobre depressão. A depressão pode ativar ou antecipar ou mesmo aguçar o problema de memória? Sim, a depressão ela tem vários papéis. Ela pode ser um fator de risco, né? Ou seja, uma depressão de longa data, às vezes maltratada, ela pode ser um fator de risco, assim como a história familiar, para a demência, mas não só isso. A depressão, por muito tempo, e ainda hoje, às vezes, é chamada de pseudodemência. Por quê? Porque a pessoa que está deprimida, ela tem dificuldade de raciocínio, diminuição da velocidade do pensamento, ela tem dificuldade de tomar decisões, ela tem dificuldade de organizar o pensamento de forma geral e muitas vezes acaba tendo problemas de memória e de atenção. Então, tratando a depressão, a gente consegue, em grande parte dos casos, reverter os sintomas cognitivos ou, às vezes, a depressão pode ser uma manifestação inicial de uma demência. Então, por isso a importância da avaliação. A gente deixa de frequentar, deixa de conviver, porque daqui a pouquinho, eu me esqueço o nome das minhas amigas, não sei o quê, daqui a pouco ela se isola de tal forma que a depressão e a memória estão juntas, uma prejudicando a outra, é isso? Exatamente. Então, justamente, às vezes, uma das coisas que é interessante é a pessoa nota que ela está tendo prejuízo e falhas de memória e acaba se isolando socialmente e aí aguçando todos esses sintomas. E justamente a gente deve fazer o contrário, acessar, tratar e fazer com que a pessoa se mantenha ativa socialmente, porque se manter ativo socialmente previne demência e faz parte do tratamento. Excelente. Tu fizesse um fechamento disso aí, excelente. Eu acho que é por aí um caminho. As pessoas acabam se escondendo e para evitar um constrangimento e daqui a pouco ser isso. Relacionamento. Vamos falar um pouquinho sobre... Nós falamos sobre a questão também de memória e de cognição. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Até eu falei agora no intervalo contigo sobre o toque. Pessoas que têm exagero. Eu quero tudo isso mais ou menos organizado. Eu só posso falar tal assunto, eu não gosto de falar tal assunto. Isso também vai se relacionando com esse problema? Com certeza, porque uma das formas de prevenir demência é a gente estar ativo socialmente, ativo fisicamente, mas ativo socialmente. Ou seja, por exemplo, a dieta mediterrânea, que é uma dieta nutricional muito estudada para a prevenção de demência, uma das partes da dieta mediterrânea é alimentar-se junto das pessoas, é estar ativo com as pessoas, é a convivência com a família, a convivência com os amigos. Que legal, e isso estimula o cérebro, a gente mantém o cérebro vivo e ativo. Então, dessa forma, a gente está sempre se desafiando, é super importante. Interessante isso, né? Tem um videozinho que eu vi a respeito do prato e da colher de pau. Não sei se tu viste isso. E a família, alguém da família diz, mas eu acho que era o meu pai, o meu sogro quebrava os pratos na hora de almoçar, então deram uma colher de pau e um prato de madeira e tiraram ele da mesa. Ele comia antes ou comia depois das pessoas porque ele mal se comportava, ele não conseguia comer junto com a família. É um troço até emocionante. E o pequenininho, um membro da família, diz não. Ele vai comer conosco. Ele trouxe para a mesa, deram um prato de novo para ele e a família então se comporta como se aquilo fosse um comportamento normal, ou seja, a convivência, bem isso que tu falaste, muito bem lembrado. A gente fica a esconder ou afastar as pessoas com um problema e aí tu inicia um problema de relacionamento, é isso? Isso é super interessante que tu falou agora, porque basicamente o tratamento da demência ele não é só através das medicações, mas tratar a demência exige tratar a família também, que acaba se sobrecarregando e às vezes não sabendo como lidar com determinados tipos de comportamento que são difíceis de lidar. Sim. Então, a gente acaba tendo que tratar e orientar a família. Então, isso é super interessante. Eu acho que, às vezes, o tratamento tem que iniciar com a família, né? Exatamente. Com a família. Como poder fazer isso? Falando de depressão, nós temos um momento do Covid aí, muitas pessoas isoladas. E nós estamos vendo aqui também pessoas com problema de geração de emprego, desempregados. Nós temos uma quantidade gigante de gente com mais de 50 anos, 50, 60 anos,
que estão ativas, poderia estar ativa no mercado de trabalho e acabam tendo dificuldade de conseguir novos trabalhos, as empresas de contratar, porque as pessoas são mais velhas. Como é que tu vê isso na relação das pessoas? Daqui a pouco, o se aposentar é o início do fim da pessoa, porque a pessoa não se sente mais útil, não participa, não se dedica, não tem horário para levantar, não tem meta para fazer durante o dia. Então, Fábio, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos dias é de que não é necessário a gente ganhar um abraço ou um beijo para a gente sentir carinho. Então, existem outras formas da gente estar próximo das pessoas que a gente ama e da gente se sentir amado, né? Então, você pode fazer um agrado, você pode cantar parabéns. Às vezes, tem o meu pai, por exemplo, a minha avó tem doença de Alzheimer e mora num lar de idosos. Ele foi com violão, com festa lá para frente da clínica fazer uma festinha de parabéns para ela que estava assistindo da janela, né? O meu marido recentemente também estava de aniversário. Eu fiz vários vídeos de vários amigos que estiveram presentes na festa com a gente. Então, mantenham-se próximos, né? Não é necessário abraçar, beijar para estar próximo, mas é importante que a gente mantenha os nossos vínculos. Isso é super importante para a mente. O Alexandre pergunta aqui sobre convênios. A doutora Bruna não atende convênios, tá? A pessoa só particular. E quem tem convênios tem um desconto da clínica aqui, que é a Clínica Toffer, aqui na Presidente Vargas. Telefone 3671-4800. Pergunta se a Bruna atende crianças. Então, na verdade, a minha formação é para neurologia adulto, né? Então, em algumas vezes, os pais me trazem algumas crianças. Se for mais adolescente, assim, daí sim. Mas se for muito pequenininho, tem que procurar um neuropediatra. Mas tu, por exemplo, numa consulta contigo, tu pode, daqui a pouco, capital que está dando problema e pode até indicar algum colega teu, alguém que está nessa área. Assim, na verdade, acaba que em Camaquã provavelmente não tem neuropediatra atendendo, então muitas vezes a gente atende os casos até para mais ou menos saber o que está acontecendo e orientar de forma adequada. Eu queria te pedir o seguinte, que às vezes as pessoas têm dificuldade de orientação a quem procurar. Exatamente. Então, daqui a pouco, tu tem a formação ligada a mais pessoas maduras. Mas tu tem colegas teus ou pessoas que têm especialização de crianças ou jovens. Então, eu acho legal tu poder orientar melhor as pessoas. Eu costumo ter bastante pacientes assim com transtornos de déficit de atenção, autistas. Então, pacientes com problemas de forma geral que depois acabam crescendo e a gente acaba acompanhando no consultório também. Aqui, mais uma pergunta sobre crianças. O filho de 8 anos, ela tem que levar no neurologista. Então, a doutora Bruna pode fazer esse primeiro atendimento e canalizar essa consulta, esse atendimento para outro. Aqui, a Lisiane, lembro do que fiz anos atrás, mas me esqueço do que eu fiz há 10 minutos. Ela tem 40 anos. Isso a gente precisaria avaliar, né? Por isso que eu te perguntei se mais jovens poderia já ter esses sinais. Na verdade, isso pode ser memória, assim como pode ser outra coisa, por exemplo, atenção ou algum outro domínio cognitivo que vai estar afetado. Então, não necessariamente isso quer dizer que é demência, mas essa perda de memória recente, ela requer avaliação. É um sinal de alerta. Pode ter problema de medicamentos, como tu estava me falando aqui. Daqui a pouco a gente está tomando um negócio que pode estar causando isso. E tu sabe, Bruna, que eu tenho um irmão que nós tivemos a mãe faleceu há poucos anos atrás, mas meu irmão lia muito receita, as bulas dos remédios. Cada vez são maiores as bulas, né? Impressionante isso, né? Mas muitas vezes um remédio indicado por um médico e outro remédio indicado também por médicos, eles juntos causam um terceiro problema. Exatamente. Então, às vezes, tem que estudar essas bulas, né? E não só, eu sempre digo assim, evitem de ler a bula, porque às vezes a gente fica um pouco assustado ali com o que a gente acaba lendo. E às vezes o bom mesmo é pegar a orientação com o médico especificamente. Mas existe sim esse somatório de medicações, às vezes eles podem ou agir em prol de algum problema ou causar efeitos colaterais importantes. Pergunta aqui se a senhora tem esclerose múltipla. Sim, esclerose múltipla faz parte das doenças relacionadas à neurologia. Isso aqui é interessante a gente ver aqui. Que mais aqui? Bom, a questão da perda de memória, tu falaste que ela pode ser restabelecida, mas
Dá para medir isso, o quanto pode acontecer de retorno da memória? Pode-se tentar reverter parte da memória? Então, ou assim, essa sensibilidade das pessoas em responder rápido ou se lembrar das coisas mais a curto prazo? Então, por exemplo, a doença de Alzheimer é um dos tipos de demência. Existem várias causas para a demência. A doença de Alzheimer, especificamente, ela não tem cura. Ou seja, não tem nenhuma medicação que tu vá usar e evitar que a doença progrida. Mas existe tratamento e os tratamentos podem melhorar os sintomas ou segurar eles por um determinado período, né? Então, é importante que essa avaliação seja feita de forma precoce, porque as medicações que a gente costuma usar, elas têm um efeito maior nos casos mais leves da doença. O Eduardo pergunta aqui sobre a questão do sono. Que em pessoas que dormem pouco, pode ocasionar algum problema neurológico? Sim, o sono é extremamente importante. É mesmo? Então, é uma das coisas que tá no meu formulário que eu mando para os pacientes. A pessoa tem que dormir. Tem que dormir. Então, o sono é importante para a consolidação das nossas memórias. E não só isso, tem várias doenças relacionadas ao sono que têm impacto na memória e na cognição, na atenção, na capacidade de raciocínio, na velocidade com que a gente processa as coisas. Então, o sono é extremamente importante. Por exemplo, a apneia do sono é uma doença que tem bastante relação com esse prejuízo da atenção, da capacidade de raciocinar, da velocidade do pensamento. E não só isso, às vezes doenças do sono podem ser um indicador de alguma doença em evolução. Eu não sabia disso. É muito interessante. Não é perder uma noite de sono, é ter sono irregular, né? Exatamente. Isso tudo pode aguçar esse problema? Com certeza. A privação de sono em excesso, por exemplo, também pode fazer com que a pessoa fique mais lenta para pensar e aí a gente só consegue recordar aquilo que a gente de fato aprende. E às vezes o problema tá antes, às vezes o problema tá porque a gente nem aprendeu aquilo que a gente foi exposto. Como é que a gente vai recordar? E o sono, ele tem impacto direto em relação a esse Recordar sono é um problema neurológico ou não é? Não, na verdade a gente recorda alguns sonhos, né? Então, tem coisa, sabe que o dia desse eu contei pra patroa, eu sonhei um negócio, nunca vi aquelas pessoas e nunca vi o local onde eu tava. É umas coisas malucas assim, né, na gente. Mas o sono bom é o da noite, né? Eu acho que o sono reparador, cochilo, não quer dizer que é sono. Então, isso é um outro grande problema. Às vezes a gente tem que fazer o que a gente chama de higiene do sono, né? Ou seja, o sono durante o dia a gente não recomenda. No máximo ali 30 minutinhos de descanso, 30, 40 minutinhos, mas jamais dormir durante o dia e entrar em sono profundo durante o dia, porque isso vai ter impacto no nosso sono durante a noite. Viu, Yuri? Tu fica dormindo sábado, domingo dormindo, aí ó, não pode. Semana toda na quarentena, Fábio, dormindo. Não, sabe que é interessante isso que nós estamos falando aqui, porque a repercussão que dá isso na cabeça da pessoa é um baita de umas dicas, assim, nós falamos. Bruna, então nós falamos sobre memória, cognição, relacionamento, depressão, uso irregular de medicamentos, é isso? Isso. Mais alguma coisa que eu me lembro que nós falamos assim, nesse primeiro bate-papo? Basicamente isso da aí, questão do envelhecimento, né, da população e as doenças relacionadas ao envelhecimento propriamente. Né? Então nós vamos bater outro papo outro dia, o assunto sobre leitura, sobre crochê, sobre jogo da memória. Que eu super estimulo, acho Pois ótimo. Essas coisas todas nós vamos falar na próxima vez que tu vier aqui para ver, porque nós temos várias pessoas, eu tenho certeza que se nós perguntar quem é que se lembra de alguém que teve uma memória super boa e que atividade ela fazia durante a sua vida, nós vamos pegar alguma dessas coisas que eu estou te falando, nós vamos pegar. Certamente. É exatamente isso. Bruna, muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Muito obrigada. Para mim é uma honra poder estar contribuindo aqui com a cidade, né? Especialmente porque a minha família já tem um histórico na medicina aqui. Então, meu sogro, Paulo Teló, foi pediatra de praticamente toda a cidade. E meu marido, Guilherme Teló, cardiologista, muito querido pelos pacientes dele também. Então, para mim é um privilégio poder contribuir exatamente, com vocês. Tudo isso se soma com esse conhecimento bacana que a Bruna teve aqui. Doutora Bruna Jäger Teló, ela que está atendendo em Camaquã, todas as segundas-feiras, e o agendamento é pelo 3671-4800 no setor de neurologia.